Convidei meu irmão Jack, que é muito bom em história, para nos ajudar a entender como esse sonho se cumpriu ao longo do tempo na história do nosso mundo. Fala, Jack. Tá certo. Agora é comigo. Você sabe o que é historicismo? Não? Ok, vou explicar para vocês. Historicismo é a ideia de que muitas das principais profecias da Bíblia seguem um fluxo linear e ininterrupto da história, do passado ao presente e ao futuro. Vamos utilizar este método porque a própria Bíblia interpreta as profecias dessa maneira. Então vamos lá. Como Daniel disse, Deus mostrou a Nabucodonosor as coisas que aconteceriam no futuro. Observe que o reino de Nabucodonosor é reconhecido como a cabeça de ouro. Daniel identificou Babilônia como o primeiro reino. Em seguida ele disse: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino, e depois um quarto. O fato de que esses reinos tinham uma sequência um após o outro, sem quaisquer lacunas, também está implícito na própria estátua, pois cada reino é representado em partes de um corpo maior, movendo-se da cabeça aos dedos dos pés. Essas partes estavam conectadas, assim como o tempo e a história estão conectados. Daniel 2 e Daniel 7 e 8 estão conectados, só que em vez de uma estátua, nos capítulos 7 e 8 de Daniel, são usados símbolos específicos de animais para ensinar sobre os mesmos acontecimentos da história. Vimos uma sequência ininterrupta de reinos terrestres. Eles começam na antiguidade e atravessam a história até o presente e o futuro. Assim, em Daniel capítulo 2, tem-se a estátua com a cabeça em fino ouro para o Império Neobabilônico, o peitoral e os braços de prata para os Medo-Persas, o quadril de bronze para o Império Greco-Macedônio, como já está declarado pelo anjo em Daniel 8, e sobre as pernas de ferro não se tem nenhum esclarecimento de quem era, mas olhando a história, vimos que depois do Império Grego aparece o Império Romano, cujas características se assemelham ao descrito na profecia, e que posteriormente foi atacada por 10 reinos bárbaros e dividida conforme sugere os pés e dedos em partes de ferro e barro. É certo que a Babilônia era cabeça de ouro, como Daniel afirmou, pois para embelezar a cidade de Babilônia foi utilizado ouro em abundância. Heródoto descreve o resplendor do ouro nos templos sagrados da cidade. A Medo-Pérsia era o peito e os 2 braços de prata. O cilindro de Ciro, que se encontra no Museu Britânico, relata em detalhes a conquista de Babilônia por Ciro. O historiador antigo Heródoto também menciona o persa Ciro como o conquistador. A Pérsia dominava a partir do atual Irã, passando pela região de Babilônia, atual Iraque, e se estendendo pela Síria, Palestina até o Egito. O quadril de bronze se refere ao Império Grego. Os soldados gregos se distinguiam por sua armadura de bronze. Seus capacetes, escudos e machados eram desse material. Heródoto nos diz que Psamético I do Egito, nome difícil, hein? Viu nos piratas gregos que invadiram suas costas o cumprimento de um oráculo que predizia homens de bronze que saem do mar. A história também registra que o domínio de Alexandre o Grande se estendeu sobre Macedônia e o Império Aquemênida incluiu o Egito e se expandiu pelo Oriente até a Índia. Foi o império mais extenso do mundo antigo até esse tempo. Quanto às pernas de ferro, Edward Gibbon chamou muito adequadamente Roma de a monarquia de ferro, ainda que não era monarquia no tempo em que chegou a ser o principal poder do mundo. Tudo o que se pôde reconstruir da história romana confirma esta descrição. Roma ganhou seu território pela força ou pelo temor que infundia seu poderio armado. A princípio, interveio em conflitos internacionais numa luta por sobreviver contra seu rival, Cartago, e se viu assim envolvida numa guerra depois de outra. Roma se tornou o maior e mais forte império do mundo conhecido até então, e durou quase 500 anos, desde 27 a.C., com a coroação de Otávio como imperador de Roma, e estendeu-se até 476 d.C., quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi destituído do trono.
Quanto aos dedos da estátua, a sequência que vemos na história nos comprova como tudo aconteceu. Daniel viu antes de acontecer, mas nós vemos a profecia se cumprindo passo a passo olhando para trás na história. Nos pés, temos um novo elemento, o barro, que está junto ao ferro, e estes não se unem. O Império Romano se enfraqueceu, tomado pelos visigodos, vândalos, ostrogodos, alamanos, burgúndios, francos, lombardos, érulos, suevos e anglo-saxões. 10 reinos que destruíram o Império Romano. Os pés têm 10 dedos. Estes reinos deram origem a nações que conhecemos ainda hoje. Os francos, obviamente, deram origem à França, os visigodos à Espanha, os germanos à Alemanha, os burgúndios à Suíça, os lombardos ao norte da Itália, os anglo-saxões à Inglaterra, os suevos a Portugal, os érulos ao sul da Itália, sendo dominados pelos ostrogodos e pelos hunos mais pra frente. Vândalos foram pro norte da África e tiveram um confronto com os suevos no qual saíram derrotados. Os ostrogodos deram origem à Áustria e foram eliminados pelos hunos. A profecia diz, quando fala dos pés da estátua, que como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. A rainha Vitória e o príncipe Alberto elaboraram um plano único para manter a paz e a unidade na Europa. Tiveram 9 filhos no total, e muito mais netos. Durante a sua vida, arranjaram dezenas de casamentos entre os seus descendentes e outros importantes membros da realeza europeia. A sua filha mais velha, a princesa Vitória, casou-se com o príncipe Frederico III, que se tornaria o rei da Prússia. A Prússia era o mais poderoso dos estados alemães divididos naquela época. O príncipe Arthur foi casado com outro membro da família real prussiana, a princesa Louise Margaret da Prússia. O segundo filho da rainha Vitória, Alfredo, casou-se com Maria Alexandrovna, a grã-duquesa da Rússia. Rei Eduardo VII, o filho mais velho da rainha Vitória e herdeiro do trono, casou-se com Alexandra da Dinamarca. O seu irmão era o rei Jorge I da Grécia. Na década de 1880, a rainha Vitória tinha casado com sucesso todos os seus filhos com poderosas famílias reais em toda a Europa. Mas, infelizmente, não alcançou a paz e a unidade que ela esperava. Apesar disso, a rainha Vitória continuou a fazer combinações estratégicas para os seus 42 netos. Cerca de 7 deles acabaram em tronos reais. O seu neto mais velho, Guilherme II, tornou-se imperador da Alemanha e casou-se com uma princesa alemã. O rei Jorge V era o herdeiro do trono britânico e casou-se com um membro menor da família real, Mary de Teck. Alexandra Feodorovna, neta da rainha Vitória, ou seja, filha da princesa Alice, casou-se com Nicolau II da Rússia, um casal que se tornou czar e a czarina da Rússia. Maud de Gales, filha do rei Eduardo VII, casou-se com o rei Haakon VII e tornou-se rainha da Dinamarca. Maria de Edimburgo, filha do príncipe Alfredo, casou-se com o rei Ferdinando I e tornou-se rainha da Romênia. Apesar das muitas alianças poderosas criadas pela rainha Vitória, estas não trouxeram paz e unidade à Europa. A rainha morreu 13 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. A família real britânica tem ligações familiares com quase todas as outras famílias reais na Europa. A profecia de Daniel suportou a prova do tempo. Algumas potências mundiais foram débeis, outras fortes. O nacionalismo continuou com vigor. As tentativas de se converter num império único e grande das diversas nações que surgiram do Quarto Império terminaram no fracasso. Certas seções se uniram, mas a união não resultou nem pacífica nem permanente. Existiram também muitas alianças políticas entre as nações, mas todas estas tentativas se frustraram. Carlos Magno no século VIII, Carlos V no século XVI, Napoleão Bonaparte no século XIX, Kaiser Guilherme II e Hitler no século XX.
A recente União Europeia foi criada oficialmente no dia 7 de fevereiro de 1992, na Europa. Porém, sua origem é bem mais antiga e está intimamente ligada a processos anteriores de criação de um grande bloco econômico europeu. Esse bloco surgiu da união dos países que faziam parte do Benelux, que era um pequeno bloco formado pela Holanda, Bélgica e Luxemburgo, com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que era formada pela Alemanha, Itália e França. Após a união desses dois blocos, outros países se juntaram e passaram a fazer parte, que se transformou no Mercado Comum Europeu através do Tratado de Roma, que aconteceu em 1957. Todo o insucesso mostra que a profecia estava certa. Todas as tentativas foram frustradas, pois a união não foi consolidada. O barro aparece sempre como elemento central, dando a ideia da fragilidade dos impérios humanos. A União Europeia, enfraquecida pela saída do Reino Unido, é apenas a continuidade da profecia que afirma que o ferro e o barro não se misturam. Não há nenhum elemento novo, senão a força da revelação bíblica séculos depois da previsão. E então, estamos vivendo no tempo dos pés da estátua? Sim, é apenas observar. A profecia termina com uma pedra que é lançada sem auxílio de mãos, atinge os pés e destrói toda a estátua. A pedra que vem e cresce do tamanho do mundo é a volta de Jesus Cristo. Ela representa o reino de Cristo, que será um reino eterno, estabelecido para sempre, e terá o mundo todo unido. Haverá sim um império mundial, não mais controlado por homens, mas agora comandados pelo próprio Deus. Então estamos vivendo no final da profecia, o final dos tempos. Tudo já se cumpriu, e nós vimos na história a parte que não aconteceu ainda, vai acontecer nos nossos dias. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, e levantai as vossas cabeças, pois a vossa redenção está próxima. Cristo está voltando. É com você, Mike. Então, por hoje é só, mas ainda não acabou. Ainda vou ter aquela conversinha com meu amigo Rafael Rossi. Até lá!